Livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 127, Lei de Retorno. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Jesus. João capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades da ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nesta síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido da renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador, através da referência do Mestre. Contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova, e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs de caminhada, é com muita alegria que nós iniciaremos mais uma reflexão para o nosso fortalecimento e que nós possamos estar em sintonia com os benfeitores da nossa casa, para cada vez mais despertar a nossa consciência e seguirmos firmes com a proposta no bem, seguindo os passos de Jesus. E para isso nós precisamos buscar o entendimento dos ensinamentos do Mestre. A doutrina tem o papel de nos ajudar nessa compreensão. E o benfeitor Emmanuel, na mensagem que tomamos como base para a reflexão, nos esclarece que a reencarnação é a oportunidade divina de redenção. Num trecho da mensagem, ele diz que as realizações das criaturas dedicadas ao bem seguem na ascensão justa em correspondência direta com esforço perseverante. Então é importante nós destacarmos esse trecho, pois precisamos, se o nosso objetivo é a ascensão, na marcha evolutiva, no progresso espiritual e moral, precisamos ter esse esforço perseverante. Precisamos buscar uma disciplina, não somente na teoria, no falar, no passar, o nosso entendimento, a nossa interpretação dos ensinamentos de Jesus, mas principalmente na prática do bem e perseverando no bem. E ao contrário disso, ele fala mais à frente, que aqueles que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. E não são somente aqueles que realizam crimes, que buscam fazer o mal na sociedade de uma forma grave, que nos deixa impressionados e revoltados muitas vezes. Mas nós também, em algumas situações da vida, cancelamos essas possibilidades da ressurreição na luz, na nossa jornada. Quando nós nos irritamos por qualquer coisa,
maldizemos o nosso amigo, o nosso irmão, quando nós deixamos de perdoar, quando nós não damos o melhor exemplo para os nossos filhos ou aqueles que estão ao nosso redor, porque a nossa proposta, já que nós somos espíritas, é uma proposta de mudança, de melhoramento espiritual e moral. Para isso, nós precisamos exemplificar. E quando perdemos a oportunidade de dar esse exemplo, estamos, como diz a mensagem, cancelando essas possibilidades da nossa renovação. Então é importante que nós analisemos as nossas atitudes e prossigamos seguindo os passos do Mestre Jesus. Mais adiante, no final da mensagem, Emmanuel nos convida a refletir no seguinte trecho: haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Isso fica claro que a escolha é nossa. Se nós escolhemos a renovação da vida nova, nós precisamos fazer por merecer, termos atitudes boas que nos conduzirão para o melhor caminho, para a melhor colheita no futuro. Mas se nós deixarmos que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a nossa presunção, o nosso interesse pessoal fale mais alto, nós vamos realmente permitir uma nova condenação na próxima reencarnação. No livro Céu e Inferno, existe uma história muito interessante no capítulo 2, na segunda parte do livro, no capítulo Expiações Terrestres, a história que fala de Joseph Methlen, o cego. Joseph era de uma família de classe média da sociedade e ele recebeu uma boa educação, pois os pais queriam que ele trabalhasse na indústria. Mas aos 20 anos ele perdeu a visão. Depois de 20 anos, ele teve uma nova doença que perdeu completamente a audição. Com essa nova enfermidade, ele só conseguia ver o mundo externo com o tato, e era assim que ele mantinha suas relações. Mas ele era sempre um filho muito bom, possuidor de caráter meigo e benévolo, e quando por cúmulo de infelicidade se viu privado da audição, aceitou a nova prova com resignação, sem que ninguém jamais o visse queixar-se de tal situação. Sua conversação denotava perfeita lucidez de espírito e uma inteligência pouco comum. Então, por que será? Qual a razão de sorte tão cruel? Por que Deus permitiu que ele vivesse dessa forma? Aos 20 anos, perdendo a visão, aos 40 anos, perdendo a audição, e quando ele chegou aos 50 anos, desencarnou. Por que será? Se nós tivermos somente a visão materialista, nós acharemos uma decisão injusta. Mas nós que estamos buscando o esclarecimento da vida, das leis de Deus através da doutrina espírita, tendo o ponto de vista espiritual, de uma vida futura espiritual, nós vamos buscar o porquê em uma vida passada. E ele, em uma evocação, uma mediúnica em Paris em 1863, relatou que numa encarnação passada, em princípios do século XVIII, ele também havia ficado cego aos 30 anos, mas dessa vez foi em decorrência de excessos de todo o gênero, que arruinou a saúde e enfraqueceu o seu organismo. E em vez de aceitar a enfermidade, percebendo que foi consequência dos seus maus hábitos, ele julgou a providência, que pouco acreditava,
blasfemou a Deus, renegou, acusou e buscou de todas as formas a cura através da ciência, mas não a conseguiu. E então, com toda a sua insatisfação e revolta, ele tirou sua própria vida. Mas quando despertou no mundo espiritual, ele ainda estava imerso nas mesmas trevas da vida. Era um espírito, mas era cego. E ele não sabe por quanto tempo passou naquelas trevas, naquela escuridão, por conta de uma escolha equivocada. Para ele, foram muitos anos, longo sofrimento. Depois de muito tempo, extenuado, fatigado, ele percebeu que havia um poder superior que atuava sobre ele. Então, ele implorou piedade, orou e cada vez mais com mais fervor, até que um dia se fez a luz e ele conseguiu ver as claridades celestes. Quis segui-la, mas um benfeitor amigo lhe disse: o Deus que negaste se compadeceu do teu arrependimento e permitiu-nos que te dessemos a luz, mas tu só cedeste pelo sofrimento, pelo cansaço. Se de agora em diante quiseres participar dessa felicidade aqui fruída, é preciso provares a sinceridade do teu arrependimento e dos teus bons sentimentos, recomeçando a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque essa nova provação deverá ser mais rude ainda que a primeira. Ele de imediato aceitou e prometeu não mais falir. E assim aconteceu. Na vida em que foi conhecido, ele não reclamou, ele não blasfemou, ele reencarnou trazendo a fé inata por tudo que já tinha passado. Aprendeu com a sua expiação. E desejou em vidas futuras, já que a última encarnação serviu para o próprio proveito, seu progresso pessoal, desejou que vidas futuras fossem agora proveitosas para outros, que ele pudesse levar os benefícios das suas conquistas, ajudando aqueles que estivessem ao seu redor. E então, com esse caso, que o livro Céu e Inferno nos conta, eu fiquei refletindo. Qual é a nossa história? Como foi o nosso passado? Por que estamos vivenciando circunstâncias, situações desafiadoras? Será que não é uma chance para nós nos melhorarmos? Ver a vida de uma forma diferente? Valorizar o que Deus nos deu, que é a vida? Nós colhemos o que plantamos no passado. Mas como estamos colhendo? Será que não estamos reclamando demais, insatisfeitos, achando que não merecemos? E no mesmo momento em que estamos colhendo o passado, também estamos plantando para o nosso futuro. Qual é o nosso plantio? O que desejamos para o nosso futuro? A mesma condenação dessa vida ou a renovação de uma vida nova? No mesmo livro, no capítulo 7 da primeira parte, que fala sobre o Código Penal da Vida Futura, item 28, tem uma explicação muito clara de tudo isso que nós estamos conversando. A situação do espírito, desde a sua entrada no mundo espiritual, não é outra senão a que ele mesmo preparou para si na vida corpórea. Mais tarde, lhe será concedida outra encarnação para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, o que vai depender do seu livre-arbítrio. Se não souber aproveitá-la, terá de recomeçar outras, cada vez em condições mais penosas. De sorte que se pode dizer que aquele que muito sofre na terra tinha muito a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, a despeito dos seus vícios e inutilidades, haverão de pagá-la muito caro numa existência posterior.
Foi nesse sentido que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós também podemos lembrar de outra citação de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, que nós possamos ter esse exemplo e tantos outros de resignação e aproveitamento da vida, da reencarnação que Deus nos confiou, de uma forma mais serena, mais resignada, com mais sabedoria, fortalecendo a nossa fé, entendendo que tudo passa e dias melhores virão, que nós possamos aproveitar verdadeiramente as lições da vida para alcançarmos degraus mais altos na nossa evolução espiritual. O que estamos passando hoje, na nossa atualidade, é lição para a eternidade. Então, que nós possamos ter mais paciência, que tudo vai melhorar. Fé e esperança. Nós não estamos sozinhos. Que possamos colocar em prática tudo o que vemos estudando no Evangelho, que a doutrina nos ensina, que o Mestre Jesus foi o exemplo. Vamos colocar em prática nesses dias difíceis para que, quando tudo isso passar, que nós estejamos melhores, mais fortalecidos e prontos para o trabalho. Muita paz para todos. Só uma correção. O caso Joseph Methlen está no capítulo 8º da segunda parte do livro Céu e Inferno, Expiações Terrestres.